Gravando. Boa tarde, ou bom dia, ou boa noite, não sei que horas está sendo vista essa gravação, né? Então, estamos aqui, o Clube de Leitura de Ficção Científica da Unipampa, né? Universidade Federal do Pampa, aqui de Bagé, no Rio Grande do Sul. E acabou de entrar uma pessoa aqui, deixa eu admitir. Temos um convidado ilustre hoje, primeira vez no Clube de Leitura de Ficção Científica. Temos o autor de algum livro e a primeira vez também estreando um livro brasileiro de ficção científica aqui no clube, né? O nosso convidado de hoje é o escritor Gilson da Cunha. E, por favor, Gilson da Cunha, dê as suas apresentações, a sua palavra. Obrigado. Eu queria dizer que eu estou honrado pelo convite. Eu fico muito contente de poder conversar sobre ficção científica e poder falar um pouco, né, do que eu escrevo, divulgar o meu trabalho, né? Eu sou de Porto Alegre, eu sou biólogo, eu sou doutor em genética e biologia molecular pela URGS, o que não significa necessariamente que eu faça ficção hard, né? Embora eu tenha algumas histórias envolvendo biologia, genética, evolução, que eu uso conceitos de ficção hard, mas não são todas, na verdade. Eu tenho várias influências, assim, mas ultimamente eu gosto muito de humor. Eu pensei em trazer um pouco de humor para a ficção científica, porque eu acho que a gente está precisando, sabe, nesses tempos de pandemia, tempos de crises, tempos de confusão, de caos, né? Eu acho que eu concordo que é importante a gente se manter consciente dos problemas do mundo e tal, etc. Mas a gente não precisa de tanto esforço para manter essa consciência dos problemas, assim. Eu acho que às vezes, nem sempre, um pouquinho de escapismo faz bem para a alma, né? Então, por isso eu gosto de trazer um pouco de comédia, de diversão para a ficção científica. Então, por isso mesmo, eu tenho dedicado um pouquinho mais a fazer contos, noveletas e romances que envolvam algum aspecto de comédia, né, na ficção científica. Mesmo com um pouquinho de drama e muita aventura, eu gosto de comédia. Então, eu tenho como influências, por exemplo, Douglas Adams, que é uma influência óbvia, né? Mas eu também gosto muito de caras que são um pouquinho menos malucos que o Douglas Adams, mas que ainda mantêm um humor agradável, assim, como, por exemplo, o Harry Harrison, que é autor do Bill, o Herói Galáctico, que é uma sátira, um militarismo, que é muito engraçada, muito divertida. Ele fez isso com uma sátira à Guerra do Vietnã. Ele escreveu nos anos 60, se não for a memória. Tem também o Frederick Brown, que ele gostava de jogar ironias nas histórias dele, jogar com ponto de vista, né? E eu também curto muito eu curto também autores nacionais que não são necessariamente de ficção científica, mas que tem um pouquinho de comédia, que são bastante interessantes, né? Opa, tá entrando um clipe aí do livro aí. Foi um erro técnico aqui que eu ia mudar e acabei apertando os botões errados aqui. Tranquilo, sem problema. Mas pode continuar. Beleza. Então, eu gosto muito de comédia. Eu acho que a gente precisa rir hoje em dia. Eu tenho amigos que dizem assim, não, cara, tem que ter um trabalho mais consciente, engajado. Eu respeito, eu acho bacana. Mas eu penso assim, puxa, a gente abre a janela e já está de cara com um universo hostil, né? A gente liga a TV, se a gente for ver o noticiário, a gente já vai estar de cara com o universo hostil. Então, eu acho que a gente precisa ter um pouquinho de alguma coisa, um cantinho de... Eu detesto essa palavra safe space, assim, mas a gente tem que ter um lugar agradável, um cantinho onde a gente se sinta bem, onde a gente possa descontrair, rir, etc. E eu tento levar um pouco disso para os livros, né? Mesmo livros em que eu coloco alguma coisa de drama, às vezes por necessidade da trama, né? Para que eu tenha lá porque dizem que sem conflito a gente não sai do chão, né? Uma história tem que ter um conflito, né? Tem que ter o protagonista ou protagonistas, ou a protagonista ou as protagonistas, eles têm que desejar alguma coisa, ou elas têm que desejar alguma coisa, e tem que ter uma certa barreira, obstáculo, o adversário, sei lá, né? O pessoal da teoria literária diz assim, que o protagonista ou a protagonista tem que desejar alguma coisa, nem que seja um copo d'água, né?
Então, isso até me deu uma ideia para uma história uma vez, de um... Mas aí seria para zoeira mesmo, zoeira total, não seria ficção científica. Seria uma fantasia que eu estou pensando. Uns caras que são levados para uma dessas terras mágicas, genéricas lá, misteriosas e tal, e que tem que passar por uma série de obstáculos, bem a lá RPG, e deles encontram uma ordem religiosa cuja função é impedir que eles consigam o que eles querem. Né? Ah, eu quero um copo d'água. Não, vocês não vão ter. Ah, eu quero aquele montinho de pó que está ali em cima da mesa, aquela poeirinha. Não, eu vou lá e vou limpar, eu não quero. Eu pensei em aproveitar, então, um pouco desse exagero, né? Dessa coisa assim, brincar com a questão da teoria literária. Ah, ele quer alguma coisa. Ah, ele quer aquele fiapinho de grama. Não, nós vamos cortar grama, tá? Eu pensei em brincar um pouquinho com isso aí também, mas mais para fantasia, porque a fantasia, ela... tem gente que diz assim, não, cara, a fantasia tem regras e tal, etc. Gente boa, com todo respeito à fantasia, eu sou da turma do foguete, eu não sou da turma do tapete mágico. Eu sou um cara tão cético que quando eu tinha os meus 9 anos, eu queria desmascarar Papai Noel. E quase consegui. Eu senti que a voz do Papai Noel era muito parecida com a do meu tio. E corri atrás dele quando ele estava saindo pela porta no nosso quintal, que dava para um terreno baldio. E daí ele sumiu na escuridão. E daí a minha família disse, não, não vai lá que ele está indo pegar o trenó e tal. Daí eu saí de casa, fui para a rua e fui até a casa da minha avó para pegar ele no flagra. E daí eu chego na corrida lá e está ele todo coberto até o pescoço. E dizendo, ai, está tremendo porque ele está com febre. Sei. Aquilo ali para a charada, né? Óbvio que ele estava... Não deu tempo de tirar a roupa toda e ele estava se tapando para não destruir a ilusão da pobre criança cética e tal, etc. Mas, então, assim, eu não sou da turma do tapete mágico, eu sou da turma do foguete, da suspensão eletromagnética, como é que é? Da supercondutividade a baixa temperatura, né? Mas o tapete mágico, invocar patrono comigo também não. Não é por aí. Bom, claro, essa introdução, né? Eu acho que também seria, para a gente começar a falar do livro em si, seria bem razoável que a gente passasse alguns vídeos que você mesmo fez para divulgar o livro, né? Então, vou compartilhar a minha tela aqui para a gente dar uma assistida em 2 vídeos, e um deles é muito especial, principalmente para o professor Marx. Tá bom. Vamos ver. É uma homenagem, tá? É uma homenagem. É uma homenagem. O primeiro vídeo aqui, né? Não, desculpa, esse é o mais sério. Eu pensei que ia começar com aquele de Duna já. Não, o segundo vai ser o de Duna. E nós temos também o nosso segundo vídeo, esse em oferecimento para o professor Marx, né? Está dando para ouvir o áudio bem aí? Aqui, ok. Ok. Uma voz no mundo externo
Eu estou tendo uma visão. Ele está vindo. Ele está vindo. Mas quem é Venda Madre? Alfredo! Alfredo está vindo! Mas quem é esse Alfredo? Cale-se, noviça, e traga mais especiaria! Bom, aí tá os dois vídeos que a gente ia para poder introduzir o nosso livro de hoje, né? E aí eu preparei uma apresentação também para eu poder controlar um pouco melhor, assim, no início, umas perguntas, e depois eu abro para o público, tipo uma roda viva, e vocês vão perguntando coisas sobre dúvidas que vão vindo, tá? Tá dando para ver os meus slides aqui? Sim. Sim, ele está no modo não tela inteira. Está aparecendo os comandos do... Agora sim. Ok. Bom, ok. O livro que a gente vai tratar hoje, do É Taura? Gilson da Cunha... Tá. Bom, agora não dá para editar. Não tem problema. Foi um pequeno erro ali, né? Não. Onde Kombi alguma jamais esteve, o Taura no fim do universo. Teve um pequeno erro de digitação. E como sempre no clube de leitura, nesse formato que a gente faz de ficção científica, nós falamos primeiro das histórias, né? Contamos uns para os outros, né? Só eu li o livro. Eu confesso que não pude ler todo porque não tive tempo, mas eu vou acabar contando e dando alguns spoilers para o resto do pessoal do grupo, né? Então, qual é o início do livro, né? O início a gente conhece Alfredo, né? Alfredão. Ele é um cara, vamos dizer assim, se é que dá para atribuir isso a uma pessoa, um cara rústico, vamos dizer assim, né? E esse cara, ele tem uma Kombi, ele adora uma Kombi que é chamada Cremilda, né? A Kombi Cremilda. E ele, fazendo uma viagem, acaba sendo abduzido, né? Por seres que ele chama de cabeçudos. E ele acaba sendo meio que especial por um motivo que a gente vai ver mais para frente. E quando o Alfredão morre, ele, vamos dizer assim, revive. Ele não revive, mas ele nasce num corpo de novo, num corpo dele, mais forte, sem problemas de saúde, nada. E ele vai trabalhar para os cabeçudos. Fazendo esse trabalho, ele essa Kombi, eles vão tunar, vão dar buffs na Kombi para que ela possa viajar pelo tempo, viajar até mais rápido que a luz, que foi um detalhe que estava no livro, né? E essas capacidades servem para que ele possa cumprir algumas tarefas que os cabeçudos mandem para ele, né? E esse é o capítulo, o prelúdio, né? O início, o prólogo 1, né? No decorrer da história, a primeira coisa que a gente vê o Gilson é ele indo resgatar uma pessoa que está preso numa base, era na área 51, certo, Gilson? Na área 51, isso. Na área 51. E ele pega, e esse cara é o Otávio, né? E ele acaba pegando o Otávio, levando para os cabeçudos. E ali, quando ele está com os cabeçudos já, ele acaba conversando com o Otávio que ele vai ter que colocar um implante neural para ficar sabendo de os conteúdos de física, das ciências e de geral, até conteúdos inúteis de cultura pop, que o Alfredo acaba sabendo também, porque ele tem esse implante. E ele acaba meio receoso no início, né? Porque ele não sabe o que está acontecendo.
E aí o Alfredo pega ele e leva ele para a história, né? Na verdade, não era para levar ele bem para a história, era para levar ele para Paris, não era? Sim. Na Para verdade, Paris, é para levar ele para um lugar bem distante. isso. Para ele conhecer o que ele não sabe, porque afinal o Alfredão pegou ele numa linha de tempo 1968, certo? 1970. 1970, e ele quer mostrar pro Otávio até 2010, se eu não me engano. E aí ele acaba levando ele para Paris, só que 40 mil anos antes, né? E aí eles acabam encontrando um amigo do Alfredão, que é um cara todo grande, sabe? Pré-histórico mesmo, só que com uma voz bem esganiçada, né? Bem aguda. E aguda bem aguda. E o motivo disso tem um motivo científico, não tem, Gilson? Tem um motivo científico. Na verdade, assim, o Alfredo, numa tentativa de conseguir ter uma conversa com o Otávio, longe dos seus mentores, né, alienígenas, leva ele para uma caverna na França pré-histórica, cujo morador é um amigo dele, um Neandertal, chamado Mug, que já foi colega dele, digamos assim, de agente dos cabeçudos. E o Mug tem a voz esganiçada, eu escolhi assim, porque há coisa de uns 4 anos, mais ou menos, uma pesquisadora sugeriu, baseada em reconstituições da estrutura óssea dos neandertais, que a laringe deles produziria sons muito agudos. Então eu pensei, puxa, isso é uma coisa que é, cientificamente correto, e dois, engraçado até, né? Então a primeira coisa que o Alfredo faz quando eles estão chegando na caverna é, por favor, não ria. Ele fala para ele, não ria, vai aparecer aquele cara fortão e tal, que tem uma vozinha bem fininha assim. Tá? Não ria, por favor. Esse é o que acontece nesse capítulo, né? Deles conhecendo o Neandertal. Pequeno detalhe, pode o falar. Otávio é resgatado da Área 51 porque ele, na verdade, é uma espécie de ufologista que se meteu com uma turma que sabia demais. Ele, na verdade, fazia parte de um grupo chamado de posadistas, que é um grupo de ufologistas. Calma aí. A gente vai entrar nos posadistas logo. Beleza. Calma aí, Gilson. Bom, eu dei essa breve introdução do que seria o livro, né? Eu não vou continuar, até porque eu não tive muito tempo para seguir a leitura dele, eu não consegui, né, por causa da faculdade. Mas eu vou preparar meio que uma entrevista. A gente vai bater um papo aqui, Gilson, para tirar algumas coisas, tanto o caráter técnico como da história em si, alguns detalhes, algumas nuances, certo? Sim. Então, a primeira pergunta que eu gostaria de fazer é que aqui no Clube de Leitura a gente sempre fala sobre autores de ficção e tudo mais, só que muitos deles não se consideram escritores de ficção científica por N motivos, ou porque o gênero na época que eles escreveram não era muito famoso, ou era ridicularizado. Então, só uma pergunta, tu te considera um autor de ficção científica? Até a medula. Eu me considero escritor de ficção científica desde que eu comecei a imaginar finais alternativos para histórias das quais eu não gostei. E um dia eu estou lendo um livro de crônicas do Isaac Asimov e ele diz, se você não gostou do final da história, devia tentar escrever a sua. Eu pensei, esse cara está falando comigo. Então, foi por aí, né? Eu não tenho nada contra a ficção mainstream, a ficção em geral, mas a ficção científica, para mim, ela tem muito mais possibilidades do que a ficção do dia a dia. Ela tem menos limites, seja limites de conteúdo, seja limites estéticos também. E é isso que me agrada. Eu acho que a ficção do cotidiano, ela prende muito a gente. Então, assim, um escritor de ficção científica. Sim. Bom, algumas poucas vezes hard, muitas vezes soft, mas sempre dentro da temática e da estética da ficção científica. E, bom, como um escritor de ficção científica, como eu acredito que qualquer escritor tem, ele tem as suas inspirações, né? Ele se inspira em outros. Então, eu gostaria de saber quais são as tuas inspirações para escrever ficção científica.
Bom, eu comecei com os clássicos, né? Eu comecei com Asimov, com Clarke, com Heinlein, né? E depois eu fui vendo a geração dele e algumas gerações depois. Mas, com o tempo, eu fui fazendo uma salada de influências, assim. Eu fui pegando, como eu gosto muito de humor, fui pegando muita coisa de autores de diferentes gerações, mas que tinha essa pegada cômica, né? Eu gosto muito também, eu acho que acabei esquecendo de falar, do Kurt Vonnegut. Kurt Vonnegut, do Matadouro 5, né? Do Piano Mecânico, do Cama de Gato. Embora o Kurt Vonnegut seja aquele sujeito que diz que não é escritor de ficção científica, não se considera e tal, e aquela vergonha que alguns têm, né? Aquele sentimento de culpa de fazer ficção científica, eu não tenho nada disso, eu me defino assim, embora eu curta muito da questão cômica, né? Eu gosto também do Douglas Adams, do Frederick Brown, né? Mais recentemente, eu não tenho visto muitos autores que fazem algo mais cômico. Até tem, mas eu não tenho visto ninguém tanto desde o Douglas Adams. Acho que faz algum tempo já que eu não vejo um grande nome dessa veia cômica da ficção. Embora tenha alguns contos que são muito interessantes, assim. Eu vi, por exemplo, um conto de uma autora chamada Linda Ho, que é uma história de um caipira lá numa cidadezinha do interior dos Estados Unidos, que ele é zoado porque ele ele testemunhou uma abdução de vaca quando era criança e passou a ser zoado pela cidade inteira. E um dia os ETs que estavam abduzindo voltam e a chance dele se redimir e tal, uma história cômica bem engraçada. Eu gostei muito. E já vi algumas antologias também. Mas eu noto que tanto lá em língua inglesa, os autores de língua inglesa, como aqui no Brasil, ainda não tem alguém que abraçou isso como o Douglas Adams, com a paixão que ele abraçou a comédia. Sim, sim. Eu sou um grande fã do Douglas Adams, adoro o Guia do Mochileiro das Galáxias, tenho todos os livros, já li, né? E agora uma pergunta que a gente já chegou a comentar anteriormente. Opa, meus slides não estão passando aqui. O que é o movimento posadista? Porque eu procurando o movimento posadista, a gente acha esse título aqui no Google: o trotskista que acreditava no comunismo intergaláctico. O que é? Explica para nós e me diz de onde é que vem essa ideia de colocar o movimento posadista no... Eu tenho até medo de explicar, porque eu posso estar estragando um trecho muito legal da história. Mas eu posso dizer o seguinte. Quando eu estava na graduação, tinha um grupo de amigos que costumava fazer uns saraus, né? Então o pessoal se reunia para beber cerveja, na verdade, né? Mas também para falar de coisas interessantes, de cultura, ciência e tal, etc. E tinha um amigo nosso, que ele era o fotógrafo oficial de eventos da turma, e um dia o pessoal estava começando a falar de ficção científica, de livros, de filmes e tal, e um dia ele fala, porque os posadistas e tal, etc. Eu, o que é isso, posadista e tal? Ele disse, não, cara, o posadismo é um movimento trotskista, é um movimento socialista, ufológico, transcendental nova era. Pois é um troço muito louco, assim. O posadismo, até tem uma definição, eu acho que até que eu vou ler o verbete sobre posadismo aqui. Eu posso estar aniquilando um bom verbete do livro, que no romance eu uso muitas notas de pé de página que tem uma função dramática e cômica também. Mas a definição de posadismo, né, que tem no livro é mais ou menos aqui. Ó. O posadismo é uma variação do trotskismo que acreditava que a Revolução Mundial Socialista triunfaria no dia em que os seres extraterrestres viessem salvar a humanidade de si mesma após a eclosão da Terceira Guerra Mundial. Depois eles passaram a acreditar na comunicação com golfinhos. É uma mistura de marxismo, Star Trek e Nova Era, mas sem a trilha sonora da Enya. Não é piada, procure no Google. Bom, na verdade, é piada, mas não é piada. É uma piada involuntária. Quando o sujeito me falou que o Posadas e a turma dele,
eles eram meio que uma piada da esquerda nos anos 60 e 70. Tava todo mundo lá, não, porque vamos para a luta armada, porque não sei o quê, vamos derrubar esse povo, não sei o quê e tal. E o Posadas, não, cara, a gente precisa fazer a União Soviética, a China e a Inglaterra entrarem em guerra de uma vez. Porque quando a humanidade sofrer a Terceira Guerra Mundial, os nossos irmãos das estrelas vão vir e vão nos salvar. Pois é. Virou uma piada involuntária o posadismo. Com o tempo eles foram meio que amaciando o discurso ufológico e foram pensando assim, não, nós vamos nos voltar para procurar outras mentes inteligentes aqui na Terra. Daí veio um esquema meio de nova era, comunicação com golfinhos e tal, que muita gente na esquerda trotskista considera ainda uma piada, né, e tal. E eu pensei, não, eu não vou debochar deles, mas não é deboche. Tá, é deboche, pronto que você... Não é deboche, tô brincando. É que eles são tão, digamos assim, é tão caricata a coisa, que eu pensei, não, peraí, não é muito engraçado isso. E eu peguei, então, a história do Otávio, que é um jovem posadista, né? Um sujeito que resolve entrar no movimento em busca dos segredos do universo e também de vantagens como meia entrada em cinema e espetáculos e também vale transporte. E ele pensa que tudo isso junto, né, pode ser uma coisa legal. Então, tinha uma página sensacional espanhola, que eu acho que foi retirada do ar, que era Mundo Quelônio, que tinha um dos sites de assim, posadismo, o trotskismo intergaláctico, que aparecia o Trotsky cercado de discos voadores e cogumelos nucleares, é um troço muito louco. E eu pensei, isso é hilário, gente. Isso é muito engraçado, com todo respeito. Às vezes a realidade consegue ser mais estranha e caricata do que a ficção, né? Não, uma coisa incrível sobre o Posadas, que era o líder deles, é que ele esteve no Brasil, ele era sapateiro, né? Pô, o cara, não, um homem do povo e tal, sapateiro, e ele já foi, eu não sei se era centroavante ou zagueiro, do Estudiantes de La Plata. Estudiantes de La Plata. Ou seja, o homem era eclético. O cara era assim, renascentista. Sabe? Eu acho assim que, puxa, eu tinha que usar o posadismo de algum modo. Assim. E daí, quando surgiu a ideia de fazer o livro, a própria ideia do livro surgiu das piadas com a Área 51 e com Roswell. Eu tinha comentado contigo outro dia que anualmente a Força Aérea Americana dá uma nova explicação para o que foi o incidente de Roswell. Todo ano eles mudam. Todo ano eles mudam. E daí eu me toquei. A Força Aérea está trolando o povo. Isso é uma piada. Eles estão rindo das pessoas. Né? E daí eu pensei, então tá bom, vamos entrar na brincadeira. E eu pensei, e se a explicação para o incidente de Roswell fosse ainda mais estranha do que as explicações da Força Aérea e ainda mais embaraçosa do que a explicação, digamos, ufológica. Né? Então, eu meio que brinquei com isso. Mas a origem de tudo foi o posadismo mesmo. Sim. Quando eu li aquilo, eu de fato não acreditei. Eu tive que pesquisar no Google para ver o que estava acontecendo e é real, né? Tanto é que eu trouxe essa manchete aí, meio que uma coisa, um jornal que pega detalhes e tudo mais, faz algumas perguntas para, não sei se é para o líder ou para alguns membros, alguns adeptos do posadismo, mas é um detalhe muito, muito interessante do livro, né? A primeira coisa que me chamou muita atenção. Mas vamos pensar aqui. A gente divide geralmente, não que essa divisão seja uma coisa documentada, uma coisa real, né, em ficção científica soft e hard, né? Soft, um exemplo do Fahrenheit 451, do Ray Bradbury, que não tem tanto aquele apelo científico, né, aquela força científica, se preocupa mais com a interação entre os seres humanos, né? E um exemplo de hard a gente tem Júlio Verne, né? Júlio Verne, ele tem livros que a coisa é muito, muito, muito detalhada em termos de ciência. Por exemplo, peguei um livro uma vez dele,
que era sobre... eu não lembro o nome, eu lembro que era alguma coisa envolvendo viagem, mas não é Viagem ao Mundo, Viagem em Volta do Mundo em 80 dias aqui. E lá tinha conceitos de derivada integral, ele chegava a colocar até algumas notas matemáticas, e eu achei muito curioso, porque derivada integral é uma parte do que a gente estuda na faculdade, na parte do cálculo, né? Do cálculo diferencial integral, uma coisa de nível superior. A derivada até é para ser ensinado no ensino médio, ali no finalzinho do ensino médio, mas acaba não dando tempo em muitos casos, né? Então, é uma coisa que se aprende na universidade, cálculo diferencial integral, e ele estava explicando ali, né? Então, tu tem um grande aprofundamento na coisa. Então, eu queria saber como é que tu classifica o teu livro, soft ou hard, e por quê? Por que tu diria isso? Que termos tu usa? Que tu tem formação em biologia, né? Com doutorado em biologia molecular, certo? Isso. Tu introduz a parte hard dessa tua formação ou não? Tu prefere ficar ali no soft para não ter que se preocupar em grandes explicações? Olha, como é um livro cômico, como é uma comédia, tem alguns elementos trágicos, mas é uma comédia em essência, eu imaginei que talvez não fosse uma boa eu colocar muitas questões de ficção hard, mesmo na biologia, né? Porque, por exemplo, assim, o personagem, o Alfredo, ele não envelhece. Então, eu até comento alguns mecanismos pelos quais ele não envelhece, né? Só que daí, se eu fosse gastar muito tempo explicando, eu poderia comprometer o ritmo. E eu simplesmente citei isso de modo gaiato. Achei que ficaria até mais divertido assim. Tá? No conto que eu tenho na Amazon, A Mulher que Chora, eu comento um pouquinho mais sobre questão de genética, de evolução humana, né? De um modo um pouco mais detalhado, assim. Mas eu achei que para o ritmo da história não ficaria legal. Aliás, até onde eu sei, eu não conheço nenhuma comédia de ficção científica com tom hard. Se alguém conseguiu fazer isso, eu tiro meu chapéu, porque realmente é uma proeza, assim. Brincar com... Vou pedir uma parte rapidinho só para Beleza, lançar uma pergunta. Eu não sei a resposta. por favor. Tem aquela série de ficção científica, The Orville, que eles The fazem Orville. que eles fazem uma sátira vale. Star Trek, né? Star Trek que vale. Não compre imitações. Não compre Picard, nem Discovery, Lower Decks. O que vale é The Orville. E eles são uma comédia também, né? Então, Eu não assisti ainda, pretendo assistir. eles têm alguma coisa de hard, mas no geral ainda é soft. Assim. Eu vi a primeira temporada, é bem divertido. Mas se a gente for olhar Star Trek, por mais que eles adorem inventar, cada episódio tem uma partícula nova, né? Não, isso aqui é um rastro de partículas cronitônicas. O que é uma partícula cronitônica? Eles inventaram um nome. É o Tecnobubble. É o Tecnobubble, exato. Tecnobubble, eles inventaram aquele termo ali. Se servir de consolo, eu, como biólogo, eu vejo coisas que às vezes me deixam muito preocupado, por exemplo. Esse é um conceito do século 24, que é a energia neural. Energia neural. O que é energia neural? A gente tem diferença de potencial transmembrana. Entra sódio, sai potássio. Entra potássio, sai sódio. Pronto. Dá uma DDP. Uma diferença de potencial. Grande porcaria. Energia neural. E eles falam de um jeito que fica meio sobrenatural, assim, e tal, né? E daí eu amo Star Trek, mas tem algumas coisas que me deixam meio nervoso, assim. E tem um autor que ele eu diria, hard ou semi-hard, porque ele toma algumas liberdades com física e biologia que me deixam um pouco nervoso às vezes, mas eu gosto muito dele, que é o Robert Sawyer. Ele escreveu aquele livro Flash Forward, que deu origem à série de TV também. Ele considera a consciência como somatório, essa é uma das teorias que ele pegou, o somatório de microcampos eletromagnéticos no cérebro. Então, qualquer coisa que produzisse a disrupção desse campo, produzia a disrupção da consciência. Né? Então, ele acha que se a gente pudesse, digamos, copiar o padrão de campo, de nanocampo, entre aspas, magnético,
entre células ou grupos de células no tecido nervoso, a gente poderia, digamos, recriar uma consciência, ou armazenar uma consciência, né? E daí eu pensei, bom, vai ver que é isso que o Dr. Bashir lá, ou a doutora Beverly, estão falando quando querem falar de energia neural, né? Espero que seja. Mas ainda não é nada de outro mundo, ainda são coisas que a gente reconhece, ainda são cargas, né? Diferenças de carga, de potencial, né? É um campo induzindo lá um outro campo. Quer dizer, não tem nada de outro mundo, ainda, pelo menos. E quando o Dr. Sung recria, através do cérebro positrônico, ele recria um simulacro de consciência, né? E aí faz o data. Simulacro de consciência, pois é. Para mim é um simulacro. É, o simulacro. E aí acaba derivando para a filosofia, né? O que é real, o que não é real. O Kirk que foi recomposto no teletransporte é o Kirk ou é uma simulação do Kirk? Aquela velha, como é que é o dilema do teletransporte, né? Ele morreu centenas de vezes, sei lá, e foi reconstruído centenas de vezes, milhares de vezes, né? Aí já deriva para a filosofia, né? O pessoal, eu sei que não é para ir por esse caminho a discussão, né? Mas aí me lembrei agora do Enterprise, que no início eles têm medo de usar o teletransporte, né? Eles só usam em último caso, preferem ir de nave, né? De transporte de uma nave para outra, né? Porque eles não confiam. Eu usei um pouco dessa visão da consciência como um fenômeno físico que poderia ser replicado na história, né? Uhum. O cientista morre e acorda um outro corpo, um corpo melhorado, né? Que seria um corpo clonado dele, mas não original de fábrica. Ele teria alguns melhoramentos. Eu uso um pouco desse conceito, embora eu não entre em detalhes de como isso aí aconteceria. Eu simplesmente uso o que um autor, não me lembro o nome agora, disse uma vez: apele para o GD, o grande desconhecido, né? Então, como é uma civilização que tem lá bilhões de anos de existência, eles estão tão avançados que eu gastaria muito tempo explicando como eles fazem, né? Ou como o próprio Arthur C. Clarke vai dizer, qualquer tecnologia avançada ou bastante é indistinguível de magia, né? A minha apresentação meio que acabou da forma formal ali. Agora eu teria só umas perguntas por fora para a gente poder abrir. Já vou começar com uma pergunta, né? Manda ver. Eu, como falei, sou um grande fã de Douglas Adams, né? Adoro Douglas Adams. Só que o problema é que no livro do Douglas Adams, por ser um autor que não é brasileiro, ele tem muitas referências que regionalmente, quem entende da cultura, da região de onde ele escreveu, faz muito sentido, mas para mim acaba passando às vezes despercebido. E também tem muitas referências que não são regionais, são temporais, né? São, na época dele fazia sentido, mas para minha época já não faz tanto. As referências até podem ser regionais e temporais ao mesmo tempo, né? No tempo dele, na região dele. E o interessante de ler o teu livro, ser um livro brasileiro e bastante atual, é que eu consigo identificar tanto as referências regionais, porque é até do mesmo estado, Rio Grande do Sul, né, que eu sou, e temporais, porque a gente está coexistindo nesse mesmo período aí, né? E é bem interessante esse detalhe do livro. Eu queria saber como é que é o teu processo assim de referências. Tipo, tu tinha um caderninho, quais referências eu quero colocar no livro, quais ideias, como exemplo, o posadismo é uma referência da tua vivência, né? Como é que é esse processo de colocar referências no livro? Quais referências? Olha, aí eu costumo dizer que eu gosto de usar a técnica do Bradbury. Bradbury dizia que qualquer coisa podia ser usada. Ele se vira e encontra lá um modelo, encontra, sei lá, uma máquina de escrever, um tênis velho, qualquer coisa assim, né? E eu pensei, não, eu vou usar incidentes anedóticos, assim. Vou usar coisas que eu vi, pessoas que eu conheci, né? Incidentes que eu vi também, históricos, coisas que me chamaram a atenção, seja pelo absurdo, né? No caso do posadismo, por exemplo. Ou eu usei até uma piada interna, na verdade. Esse livro surgiu de uma piada interna.
Uma vez uns amigos estavam conversando sobre a questão da Força Aérea Americana anualmente produzir uma explicação nova para o incidente Roswell. E daí eu me toquei, caras, vocês não entenderam que eles estão trolando todo mundo? Né? Todo ano uma explicação diferente, todo ano. E eu pensei, vamos entrar na brincadeira então. Né? E daí eu imaginei, e se fosse uma coisa bem absurda, né? Mas que tivesse, digamos, um pé, entre aspas, na realidade. Então eu pensei nisso. Mas a questão das referências, que é uma coisa dinâmica, que eu penso assim, o personagem se desloca no espaço, se desloca no tempo. Então, à medida que ele vai trocando de cenário, ele vai tendo que lidar com questões que são temporais e espaciais. Vão ter referências daquele país, daquela região, daquele lugar, daquele momento. Ou, às vezes, o narrador meio que quebrando a quarta parede, entre aspas, né? O narrador meio que coloca uma referência brasileira no meio de um cenário americano, no meio de um cenário pré-histórico, no meio de um cenário espacial, no meio, né? Meio que para tentar dar uma chacoalhada, assim, né? A gente está ali vendo, seguindo uma assim, de repente é como se houvesse uma freada brusca e a mente continua, como se a inércia fizesse a mente continuar avançando, sabe? Eu lembrei de uma coisa agora. Desculpa interromper. Eu lembrei de uma coisa agora. O Rodrigo Guzmão vai vibrar quando eu falar isso. Tem um autor nacional de RPG que ele criou um sistema de RPG, e o Rodrigo sabe bem melhor que eu isso aí, que ele fez o seguinte, ele pegou toda aquela inspiração medieval dos RPGs estrangeiros e ele transpôs para a realidade brasileira. Então, o que ele fez? Ele pegou o mapa brasileiro e inverteu, né? E aí ele pegou mais ou menos características dos brasileiros que vivem em cada estado e botou seres míticos lá que tem a ver com as características atribuídas a cada estado. Ai, tá bom. O Rodrigo sabe qual que eu tô falando, Rodrigo? Bacana isso aí, bacana. Eu acho que é o Tormenta. Tormenta. Famoso. Isso aí é do... ele pegou... Marcelo Del Débio. Isso, é famoso. Isso, é. E aí ele fez uma coisa muito legal, ele pegou aquela lenda de que existia um continente além mar, né? Rai Brasil, aí essa terra é Rai Brasil, e aí, por exemplo, no que seria o Rio Grande do Sul, que agora está no norte, tem um povo centauro, uma coisa assim. Né? E aí ele, de certa forma, ele pega essas coisas anedóticas e bota numa fantasia. Ok, não é ficção científica, né? Mas é um recurso similar a que tu estava falando, suscitou essa memória aqui. Eu pretendo fazer isso com uma comédia. Eu estava conversando antes, que é uma história de fantasia meio que zoada, assim, que é uma brincadeira com os RPGs. Eu pretendo fazer isso uma hora. Mas é comédia mesmo. Seria como se o Monty Python tivesse um RPG, assim. Aliás, o Monty Python é uma outra das minhas referências também. Gosto muito daquele clima de zoeira. Eu ia dizer uma coisa que eu ouvi no início, quando tu estava falando, sobre a ordem sagrada que impede de fazer todas as vontades. Não. Pois então, eu ia falar isso, mas eu fiquei quieto. Mas não é influência. Não é influência porque aí, no caso, são cavaleiros. São cavaleiros. Não pensei, eu juro que não pensei, é muito parecido, não pensei. Eu pensei numa ordem de monjas que estão ali para impedir qualquer mínimo de felicidade possível que alguém puder ter, elas estão ali para impedir. Me lembra um pouco as monjas lá da religião do Sete Não, do Game of Thrones. Game of Thrones. Aquele povo lá faz juramento de celibato, mas ninguém cumpre, né? Shame! Não, mas as monjas da religião do Sete, parece que elas estão lá para impedir as pessoas de ser felizes. Vai ver que elas são produto do nosso amigo George R.R. Martin, né? Sim. Que o George Martin botou elas lá, vocês são as minhas mãos, meus olhos e ouvidos aqui, vocês estão aqui para trollar todo mundo. Trollar todo mundo. Já não acontece com as madres Bene Gesserit, né, em Duna. Elas... Ali é poder mesmo. É poder, mas elas têm no planeta delas
escravos sexuais, né, à disposição. É Interessante. Tá, mas não tem nada a ver com o assunto. Ok, voltando para a história então. Eu acho que agora a gente já teve uma boa introdução, né, do livro, a gente já deu uma discutida sobre a referência. Eu gostaria de ver se mais alguém tem perguntas para fazer para ti, seja por texto ou por áudio mesmo. Uma outra coisa que eu tinha me lembrado, Claro. não sei se vocês estão vendo tudo invertido. Dá para ler direitinho ou está invertido? Dá. Não, tá normal. Esse é o livro. Ele está na Amazon como e-book, mas ele também está na estante virtual, como livro físico. Só que é uma história que é interessante, porque como eles são viajantes do tempo, na verdade, a primeira aparição deles numa história escrita aconteceu em 2000 e... Peraí. Vou ver aqui. 2017, nesse livro aqui. Tá vendo a combizinha aqui? Presa num tentáculo do Cthulhu, Cthulhu, ou Inominável, também chamado Clayton. O Zezinho também, pro Zinho. O Zezinho, perfeito. Aqui, ó. Essa aqui é a Cremilda, e essa é uma antologia que ela tem noveletas diferentes envolvendo a mitologia do Lovecraft. E daí eu tenho uma historinha aqui que é a história do primeiro encontro dos viajantes do tempo, dos meus viajantes, do Otávio, do Alfredo e do Otávio, e da Kombi Cremilda, né, enfrentando o Big One, que é o Cthulhu, Clayton ou Zezinho. Não sei como é que pronuncia isso. Ninguém sabe. E em breve eu vou ter uma outra noveleta, dessa vez da turma, enfrentando o Nyarlathotep. Nyarlathotep. Vocês estão sendo informados aqui de antemão pela primeira vez. Essa Cremilda tem alguma relação com a Cremilda que cantava forró? Não tinha, não. É que, na verdade, assim, eu queria dar para o veículo um motorista profissional, né? Então, quando ele morre, ele ganha esse corpo novo e os mentores alienígenas dele pegam a sua Kombi, levam ela para o início do universo e fundem as partículas dela com as partículas de uma nave transdimensional deles. E como é lá para trás, bem lá no início, e como existe aquela hipótese de que as interações entre partículas são determinadas na sua origem, eles produziram o que o nosso amigo Gaudério chama de entrevero quântico. Fizeram entrevero quântico bem lá no início, né? Lá naqueles 10 na menos, eu não sei quantos, que eu não decorei, segundos, um pouquinho antes de definir a constante de Planck, eles enfiaram ela ali, né? Ou um bom tempo depois, quando as partículas começaram a surgir, um bom tempo depois, né? Começou a esfriar e tal, é agora. Então eles fundem ela ali. E daí o que acontece com uma, acontece com outra. Elas são indissociáveis. Embora a gente veja só a Kombi. Essa é o X da coisa. Bom, eu acho que a gente pode abrir para a pergunta do público, né? Se alguém tiver, tanto por chat ali, pelo chat, como por áudio, pode ser feita pergunta. Se tiverem vergonha de falar. Não sou ferengue, mas sou todo ouvidos. Eu queria aproveitar a oportunidade, né, que você estava falando ali de onde surgiu pela primeira vez, mas Wesley, já escutou um pouco da cronologia, né, dos seus escritos, né? Então, como você começou como escritor, o que você já publicou, o que você está escrevendo, acho que seria legal você passar essas informações para a gente. Beleza. Eu me esqueci de dizer, a Cremilda, eu estava sem nome para ela. Não tinha um nome. Eu pensei, vou pegar uma Kombi, um veículo bem icônico, né? Mas não tinha nome. E daí um dia eu fiz uma enquete no Facebook para o pessoal iria batizar a Kombi. Só teve um participante, que é um amigo meu lá de Belo Horizonte. Só que o nome eu achei lindo, achei sonoro. Porque eu queria alguma coisa que lembrasse, sei lá,
aquele ônibus, a Marinette lá, daquele motorista lá da Tieta, né? Ele tinha Marinette, né? Então eu pensei, pô, eu queria um nome, né? Mas aí o cara diz, Cremildo. Eu pensei, é esse aí, vai se chamar Cremildo. Bom, a respeito de cronologia, de escritos, eu comecei escrevendo no distante ano de 1987, que foi o ano em que Buck Rogers foi congelado, né? Foi mandado para o espaço distante e congelado. Pelo menos reza a introdução daquela sériezinha oitentista lá. E eu comecei com 2 contos na antologia universitária da URGS. Eu era estudante de graduação e emplaquei lá 2 contos que eles estavam procurando, o pessoal da comunidade, para escrever, da comunidade universitária, né? Alunos, professores, etc. Daí eu consegui entrar com 2 contos. Só que daí a vida acadêmica, tanto como estudante, como com pós-graduando, né? Foi exigindo muito. Daí eu parei. Eu tive um hiato lá de muitos e muitos, de pelo menos 20 anos, né? Quase 20 anos. E, não, mais de 20 anos. E daí, lá por volta de 2012, mais ou menos, eu pensei, eu vivia com ideias na cabeça e a minha esposa dizia, não serás um escritor enquanto não publicares nada. Vai ser só um cara com muita cabeça. E daí ela começou a fazer umas táticas de terrorismo, né, e tal, mas no bom sentido, assim, né? Ela meio que puxou meus brios, daí eu pensei, não, vou começar a escrever. Eu comecei a participar, então, em 2012, de concursos online e a mandar trabalhos para antologias, né? E daí eu fui fazendo os meus contos. Em 2015, eu fui publicado na Draco e depois na Buriti, com contos em antologias, né? Depois eu comecei a participar do Wattpad, que é uma plataforma de escrita, né? E continuei mandando para antologias. Esse ano eu estou com umas 3 para publicar. Tem outras que já foram publicadas também, né? Mas são tudo... Como ficção científica é uma coisa de nicho no Brasil, são todas editoras pequenas, sem grande distribuição e tal, etc. E esse livro ele estava para ser publicado por uma editora portuguesa, que entrou em contato comigo, né? E eu me animei e tal, só que daí o processo foi um pouco mais caótico do que eu esperava, e eu meio que senti que não ia ser o tipo de trabalho que eu gostaria, e eu pedi para encerrar o processo, né? Encerramos o contrato, eu fiquei com o livro para mim, e daí eu resolvi lançar ele de modo independente, tanto físico quanto em e-book, ano passado. Eu lancei na Amazon, então ele tem como e-book na Amazon também. Na verdade, eu tenho outros contos também que eu fui colocando. Tem muita coisa na Amazon, né? E eu estou trabalhando agora no prelúdio desse livro, Onde Come Alguma Jamais Esteve, o Taura no Fim do Universo, né, que é o subtítulo. Eu estou trabalhando num prelúdio que se passa 500 anos antes dessa história, quando o Alfredo era ainda, digamos, jovem, né? Ele tinha pouco mais de 150 anos. Ele estava começando no negócio de agente espaço-temporal. Ele é Cremildo, né? Então aí tem uma história que ela tem um tom um pouco mais sombrio, mas que ela explicaria alguns elementos que tem no Onde Come Alguma Jamais Esteve. E eu também estou trabalhando, ao mesmo tempo, num prelúdio que não é prelúdio, porque ele se passa mais ou menos ao mesmo tempo que esse livro, só que num tempo e num local que não é mostrado, né? Chega um momento da trajetória em que a linha de tempo faz isso aqui, ó, uma espécie de barriga, só que essa barriga desaparece, né? E continua de novo. Isso aí dá um livro inteiro, que é o que eu estou trabalhando agora. Um dos personagens, que eu não vou falar agora, ele tem uma experiência que acaba fazendo com que ele consuma lá milhares de anos que não aparecem nesse livro. Mas eu não vou contar mais para não fazer spoiler aí. E nesse novo livro tem a referência dos posadistas também? Olha, eu até pensei em deixar os pobres posadistas de mão, largar de mão. Mas como eles têm muito a ver com a história, talvez eu até pegue, sei lá, agora que eu estou animado, talvez eu até pegue o próprio o Posadas, né? Aliás, Posadas era um nome poético lá, um pseudônimo. O nome dele, na verdade, era
Homero Romolo Cristalli. E ele não era argentino, ele era italiano. Ele era um imigrante italiano que foi para a Argentina, não me lembro quando, e que a Argentina tem uma grande colônia italiana também, né? E lá ele começou a militar, jogar bola, ter atividade profissional dele e tal, etc. Mas que ele não deu muito certo no futebol, né? Eu até fico imaginando uma história de realidade alternativa. Imagina uma história em que Juan Dadas se tornou zagueiro do Estudiantes de La Plata e levou o Estudiantes de La Plata ao campeonato mundial, se tornou o Pelé argentino. Imagina uma história, um universo alternativo em que não existe Maradona. E se ele fosse, além de um grande ídolo de futebol, também fosse esse grande filósofo aí, ele seria quase um Ronaldinho Gaúcho, o rei dos rolês aleatórios. Ronaldinho das galáxias. Dizem que quando uma coisa é muito boa, você rouba. Posso roubar, Márcio? Talvez eu roube. Pode, à vontade, à vontade. Não sei, eu vou pensar nisso. Talvez eu até use. Talvez eu use isso, não para a linha de tempo, talvez para uma linha alternativa de tempo. Porque se eu for usar isso aí na TL principal, vai ficar parecido com Star Trek Discovery. Eu não quero ter nada a ver com Star Trek Discovery. Não é tão ruim assim. Eu respeito pelo cânone é fundamental. Vocês vão dizer, acho. Cânone é coisa de velho, não sei o quê. Dane-se, gente. Tá? Pergunta para esse povo aí o que eu acho de filme de Duna que o olho dos caras não é azul. Eu prefiro cometer araquiri a violar o meu próprio cânone. Tá? Eu estou relendo tudo que eu escrevi. Eu, inclusive, terminei o prelúdio agora, que é um pouco mais dramático, e tem algumas partes ali que eu pensei, e agora isso se passa quando? E foi onde? Foi lá, foi daquela vez, não sei o que e tal. Inclusive, quando eu já tinha entregue o livro para o concurso, para o edital, eu descubro um fato sobre Paris que me fez, ai meu Deus do céu, vou ter que mudar isso. E olha que eu pesquisei, e eu vou mudar isso aí, porque cânone não se viola, nem cânone, nem verossimilhança. Mesmo que o objetivo seja, claro, zoar. Manda ver, Wesley. Só fazer um comentário aqui que foi publicado no chat. Como eu caí, eu não estou vendo o chat. Alguém leu o comentário do Rodrigo ali que eu acabei perdendo? Chat, vamos ver o chat. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Peraí, clique. Vou ler aqui, né, para todo mundo ter acesso, né? Gostei muito das suas referências e achei legal que mesmo o senhor participando hoje somente do clube, parece que o senhor já participa há muito tempo. Obrigado. É que assim, o pessoal da ficção científica tem uma vibe legal, né? As referências da gente são próximas. A gente pode falar de Duna, pode falar de Arthur Clarke, Douglas Adams e tudo mais, e a gente fala com uma curtição, porque é uma coisa... Está todo mundo aqui realmente porque curte a coisa. Né? A gente não está obrigado aqui, não é como uma reunião de condomínio, por exemplo. É uma situação... É chato pra caramba. Então. Vamos ver, Rodrigo, você é referência e tal. Muito obrigado, Rodrigo. Espero que goste do livro também. Eu tenho uma outra pergunta. Logo na primeira questão do Wesley, né, ele falou assim, perguntou se você se considera autor de FC, e você falou que Até a medula. Tal. Até a medula, exatamente. Até a medula. E aí é uma discussão que aparece bastante aqui no clube, né, e até a gente já teve uma disciplina focada em ficção científica, que é justamente que tem muitos autores, como o próprio Vonnegut, né, que você citou, que não querem ter essa marca, né, de escritor de ficção científica. O outro que a gente viu é o Ian McEwan. Acho que ele ganhou. Ai, meu Deus do céu. E ele fala, não faço ficção científica, né? Eu não aguento esse inglês. Olha, eu não esse cara. Eu não compro só por causa disso. É mesmo, cara. Se ele tivesse a decência de assumir que o que ele faz é ficção científica, eu compraria numa boa. Mas eu não compro por isso. Então a gente tem umas especulações aqui, mas na sua visão, por que tantos escritores, porque não é só um, né? São vários escritores, eles se refutam nessa, eles não gostam de ter essa marca? Olha, aí são muitos fatores, aí tem muito do preconceito do mercado editorial, tem muito do preconceito do que seria uma elite intelectual, que eu chamo de nariz empinado, sabe? Aquela coisa assim, não, eu me preocupo com os grandes temas da humanidade, ou
não me interessa fantasia, não me interessa ficção científica. Isso são gêneros menores, né? Eu gosto de ler histórias de 5.000 páginas onde nada acontece, onde o protagonista não tem nome e foge de algo que a gente espera descobrir na penúltima página o que está acontecendo e termina no ar. Ou seja, termina e o público fica no ar. Né? É aquele cara assim que... o meu trabalho, a minha estética e tal. Pelo amor de Deus, gente. Respeito com o público. Diversão também é importante. Né? Entertainment matters. Praticamente escreveu William Gibson. Entertainment matters. Isso também é importante. Mais ou menos, porque eu estou me referindo mais a autores do mainstream, como, por exemplo, assim, aquele cara que escreveu... como é que é o nome daquilo? Meu Deus, aquilo é impossível. Robert Musil, O Homem Sem Qualidades. A história de uma cidade na Alemanha ou na Áustria, sei lá, que vai decaindo, 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 né? E no final não aconteceu nada, já se passaram, sei lá, 5.000 páginas, e olha só que legal, ele não terminou o livro. É obra inacabada dele, nada aconteceu, sabe? E eu penso, gente, olha só, o homem sem qualidades é um tijolo que se cai na cabeça de alguém mata. E nada acontece. E a Globo, pelo menos é a única editora que eu conheço que teve a coragem de publicar isso no Brasil, nos anos 80, 90, exibia com orgulho aquele tijolo invendável, ou invendível, sei lá, não sei se existe isso. E só que para publicar aquela coisa, aquela obra extraordinária, maravilhosa, quem pagava aquilo ali era a ficção pulp, era a ficção barata, eram essas emoções baratas de ficção científica, de policial, de terror, etc. É aquelas bobagenzinhas, né? Que o intelectual mais blasé gosta de... Inclusive, eu tenho um outro livro que eu chamo, na Amazon, que é A Era dos Milagres, que eu faço uma brincadeira com o intelectual blasé. Né? Aquele cara que pensa, não, o livro tem que ser transcendente. Ele tem que ser cabeça, ele tem que falar para a sua geração, mas ao mesmo tempo ele tem que ser universal, etc. E tal. Olha, te preocupa em agradar o leitor primeiro, um pouquinho, ou pelo menos te preocupa em fazer alguma coisa que tu gostes. Né? Eu acho que já está de bom tamanho. Essa coisa de livro, digamos, quando o cara tem grandes ambições, mas ao mesmo tempo ele não tem a menor boa vontade com o leitor, eu acho meio, sei lá, não tem nada a ver comigo. E é por isso que eu sou ficção científica assim, desde lá dos pulps, lá do Edgar Rice Burroughs, né? Do tempo em que havia oxigênio e princesas em Marte, né? Desde aquela época, né? Para mim, um jeito legal, eu sei que eu tenho que respeitar o cânone e tal, mas se alguém quisesse deixar aquele filme do John Carter. Podiam dizer que aquele portal é no tempo também, que ele é jogado bilhões de anos passados. Daí, podia ser legal. Não é só princesas e marcianos e oxigênio, né? Tinha cachorros marcianos também. Tinha cachorros marcianos. É a Disney, né? É a Disney. Ou era, não sei. Pois é, essa coisa do... Eu gosto muito do humor e tal. Eu acho que ultimamente a gente está precisando muito de humor. E, sei lá, enquanto for necessário, eu estarei militando no riso, por assim dizer. Eu detesto a piada, a expressão militando, mas eu acredito assim que na vida as lágrimas são obrigatórias. A gente vai chorar em algum momento ou outro, mas o riso é facultativo. Eu acho que se a gente não correr atrás do riso, ele não vem até nós, mas as lágrimas vêm, né? Elas estão sempre vindo. Então a gente tem que correr atrás do riso. Lágrimas na chuva. Lágrimas na chuva. Roy Perry, né? Que não tem no livro, aliás. Não tem no livro. Aliás, não tem nada no livro. O filme é uma coisa e o livro é outra. Agora ia ser legal se fizesse uma versão que tivesse lá como é que é o nome daquele cara da religião lá, o Mesmer? Era Mesmer? Não, era... é parecido com o Mesmer. Mas não é Mesmer. Mesmer. Subindo a montanha, levando pedrada e tal. Levando pedrada. Ia ser legal se um filme que mostrasse isso.
sofrer junto com ele e tal. Mas não ia vender, né? Não ia vender. Não, mas tem uma outra cena no livro que os androides Tem várias cenas, não tem nada ali. Tem nada. os replicantes ficam arrancando as perninhas de uma A perna da aranha aranha, para ver o que ela faz. Cara, aquilo sem propósito, no livro. Eu tenho uma pergunta que aqui Manda ver. é muito relevante, né, no clube, que a gente tenta muitas vezes definir ficção científica, é um trabalho muito árduo, muito difícil, mas a gente tenta. E uma das definições que a gente tem para ser ficção científica é se tem robô. E aí, me diz, Gilson, ficção científica tem que ter robô? Ou tu acha que ficção científica tem robô? É uma definição aí de um colega nosso aí do clube. Não entrega. Não vou Eu entregar. não vou dar spoiler. Como Mas você definiria ficção científica? Ficção científica como estética, no caso, considerar do ponto de vista mais soft, né? Ou como temática do ponto de vista mais hard, é qualquer história que não poderia ser contada se não tivesse elementos baseados de alguma maneira em ciência. Então, por exemplo, pode existir uma ficção científica pré-histórica, por exemplo. Muita gente não considera A Guerra do Fogo um filme, tem um livro também, La Guerre de Feu, não me lembro qual é o nome do autor agora. Muita gente não considera uma história de ficção científica, mas muitos consideram, pela questão da reconstrução de época, da questão, no caso, ciências humanas, né? A questão da antropologia, a questão até da tecnologia de aquisição do fogo. Né? Tá claro que é uma ficção científica bem retrô, né? Põe retrô nisso. Mas seria uma ficção retrô, por assim dizer, baseada em perguntas, né? Que foram feitas por arqueólogos, por antropólogos, né? Por historiadores. Então, de certo modo, seria ficção científica. Assim como histórias que envolvam inteligência artificial ou pragas virais, que está muito na moda agora. Eu não entendo. A gente está vivendo uma praga viral e tem malucos querendo escrever sobre pragas virais. Vende? Ai, ai. Se eu quisesse ver a realidade, eu olhava o Jornal Nacional, né? Sei lá. Aqui eu pesquisei o nome do autor, é J.H. Rosny N. Não sei como é que é. J.H. Rosny, eu já ouvi falar. Ah, sim, é. Do Guerra do Fogo. La Guerre du Feu. Né? Anne. Sei como é que é isso. Que, aliás, é um grande filme também. Não li o livro, fiquei muito curioso. Professor Kimura, o senhor tinha alguma pergunta? Eu vi que desmutou o microfone. Eu ia fazer uma pergunta, né, mas relacionado ao... Por favor. Oi? Relacionado ao processo, né, de escrita. Porque, claro que não é, imperativo que seja assim, mas muitos autores de ficção científica, eles têm um trabalho de estudos, né, de ciências bastante disciplinado, pormenorizado, né, como era o caso do Júlio Verne, por exemplo, que ele estudava muita ciência, né, fazia os catálogos dele ali. O Asimov também tinha um pouco disso. Você tem no seu processo criativo alguma parte destinada ao estudo das ciências? Ou não? Como é? Olha, eu acho fundamental que a gente possa incluir mesmo um pouquinho de ciência de modo correto. Inclusive, por exemplo, tem uma questão do prelúdio, do Onde Come Alguma Jamais Teve. Tem um momento que envolve a detecção de neutrinos. E daí eu pensei, não, vamos tentar fazer isso direito. Claro que eu vou colocar uma tecnologia que está burralmente superior ao que a gente conhece, mas vamos considerar assim, os neutrinos desse universo têm as mesmas propriedades que os neutrinos do universo que a gente conhece. Não vamos fugir disso. Então eu tentei ficar assim. Mas em termos de processo, eu imagino a história como camadas. À medida que eu fui adquirindo experiência em escrever, eu pensei assim, a primeira camada é o que acontece. Né? A segunda camada é como acontece. E a terceira camada é a fusão das duas primeiras camadas, junto com os diálogos, junto com o cenário, etc, etc. E à medida que eu vou sobrepondo essas camadas, eu preciso fazer uma pesquisa constante. Por exemplo, para o prelúdio,
eu queria saber da vida de 2 personagens históricos da Porto Alegre da primeira década do século XX. Então, eu comecei a pesquisar documentários, e quando os documentários se tornaram insuficientes, eu fui atrás de 3 dissertações de mestrado, que podiam falar sobre lugares, pessoas, datas, acontecimentos, né? Até eu perguntei para um advogado, olha, e agora, usa os nomes dessas pessoas? Eu juro que em momento algum eles estarão sendo zoados. Eles estarão sendo tratados com o mais profundo respeito. E daí esse cara que é advogado disse, não usa que tu vais te incomodar. Então eu criei pseudônimos, eu mudei datas, mudei lugares, etc. Mas fuçando dá para descobrir quem eles são. Né? Só que, como eu mudei demais algumas coisas, não tem como ser processado. Espero, pelo menos. Mas em momento algum, eu juro, eles são tratados de modo respeitoso. E é bem legal que, Eu faço essas por camadas. ser, Né? Por favor. por ser do Rio Grande do Sul, né, a gente tem nossas gírias regionais, né? E às vezes eu não me digo, eu sou gaúcho, mas não sou aquele gaúcho muito gaúcho, sabe? Não conheço muitas Não é coisas, não sou telúrico? muito, não sou. E Eu aí, sou rio-grandense, só para avisar. tá. O professor Marcos é sul-rio-grande, tá bom. Me perdi aqui, o professor Marcos comentou, eu já me Desculpa. perdi aqui. Perdão. Não, beleza. É que e no livro tem muitos termos gauchescos, né? A linguagem gauchês. E para falar a verdade, tinha termos até que eu não conhecia ali, sabe? Eu tive que ir lá nas notas para poder aprender o que é, né? Porque eu não conhecia os termos da minha própria região, mas é legal que são aquelas referências regionais, né? Tu se sente, de certa forma, representado, né? Achei bem legal essa questão de ter muita linguagem gauchês, né? Principalmente quando aparece o Alfredão, sabe que vai ter algum termo gauchês. Tem momentos. Eu procurei fazer isso para um público amplo. Eu tenho amigos do Rio, de São Paulo e tal, que eu queria tornar a história palatável para eles. Eu sei que o nosso modo de fala muitas vezes não é palatável para um público paulista, carioca, mineiro ou de outros estados. Então, o que eu fiz, eu tenho um artifício até, que é a questão de como é que a mente do Alfredo foi implantada no Corpo Novo e do kit de linguagens que ele recebeu no processo, que ele meio que alterna entre o tu e o você, de um jeito meio confuso. Mas eu dou uma explicação, tento dar uma explicação. Agora, eu achei interessante porque eu pensei, agora está tendo um movimento da ficção científica brasileira de mostrar realidades diversas do país. Então, tem a ficção científica que já existia, que era a majoritária, entre aspas. Majoritária de nicho, né? É como falar quem é a maioria dentro de um elevador. Chega a ser engraçado isso. Então, tinha aquela ficção científica carioca e paulista, e daí começou a surgir a ficção científica nordestina, amazonense. Né? Então, eu pensei, então vamos falar aqui do extremo sul aqui também. Né? É válido? Tudo é válido. Só que a questão do Alfredo, eu me lembro... Eu me baseei muito, assim, eu acabei usando muito, me inspirando muito no meu pai. Meu pai é falecido, né? Que ele não era gaúcho, mas ele queria ser mais gaúcho que os gaúchos. Ele veio para o Rio Grande do Sul e abraçou o Rio Grande do Sul, incorporou o Rio Grande do Sul. Então, aquela forçação, às vezes, aquele ultra gauchismo além do normal, né? Eu achava... Tinha um quê, às vezes, de engraçado e tal. Então, eu pensei em pegar um pouquinho daquilo e usar no personagem. Embora que, assim, nele era uma coisa meio que... começou, talvez, como algo forçado, acabou ficando natural. Então, eu tento pegar um pouco dessa naturalidade forçada, entre aspas, e jogar no personagem. E mais alguém tem alguma pergunta? Eu tenho uma pergunta, mas não é especificamente sobre a obra. É que me ocorreu um pensamento enquanto o Gilson falava. Eu tinha um colega de graduação, ele era da biologia também.
E eu me lembro que ele se aventurou pela literatura, ele andou escrevendo também. E aí ficou a dúvida se de repente vocês foram contemporâneos. Ele era um cara com um nome muito peculiar, se chamava Marco Polo. Não sei se chegaste a conhecer. Não. Não. Eu me lembro até que ele andou publicando alguns contos, mas não era ficção científica, era Eu contos. fiz a minha graduação na URGS, nos anos Pois 80. na URGS também. Ah, nos anos 80, tá. Nos anos 80. Não, ele é um pouco posterior. Década de 90 ali. Hoje, Mas eu lembro que ele andou pela publicando, manhã- né? Não, eu já falei. Ah, tá, ok. Hoje pela manhã, a gente teve aula, eu, o professor Kimura e o professor Kimura como professor, né? Ele não teve tendo aula, ele estava dando aula, né? E a Bárbara, que também está aqui, né? E hoje a gente discutiu, eu quero que ela me ajude, até o professor Kimura me ajude, porque eu não sou muito bom nessa parte aqui, nessa área, né? Eu não me aventuro muito, porque eu não sou muito conhecedor. Mas a gente estava falando sobre um educador, era isso, né? Era um educador, um epistemólogo, o que ele era, gente? Quem? Bárbara, professor Não Kimura. sei de quem você tá falando, Wesley. Pô. Não, hoje de manhã a gente estava falando da apresentação da Bárbara. Que ela Mas estava era usando um sobre- método. Era Ah, a Gremas. semiótica. Oi? Na verdade, ele era. Eu não sei exatamente se ele era linguista, mas ele era uma análise semiótica, né? É Greimas. E nessa análise, a gente discutindo, a gente viu que existiriam, se eu não estou enganado, existiriam camadas, né? E a última camada, a primeira camada, que seria mais difícil de identificar, seria a camada onde a gente define palavras que são contraditórias, que são a essência do livro, está correto? Uhum. Então, por exemplo, a Bárbara deu o exemplo do homem bicentenário e as duas palavras que mostravam a essência do livro eram quais mesmo? Era Liberdade e servidão. liberdade e servidão. Por aí tu conseguiria ver a essência do livro, um estudo mais aprofundado. Gilson, no teu livro, quais seriam essas duas palavras contraditórias que dariam para nós a essência dele? Ou uma palavra, ou meia palavra, quantas palavras quiser. Difícil porque assim eu misturo muitos temas diferentes e cenários diferentes, inclusive. Mas eu acho que eu poderia dizer que é o caos versus a trollagem. É mais ou menos como o caos versus a zoeira. É a zoeira como uma força de origem humana se opondo ao universo. É mais ou menos isso. É uma teimosia burra, cômica, muitas vezes cômica, algumas vezes trágica, mas se opondo contra todas as probabilidades. Assim. É, digamos assim, uma ode ao espírito humano, ainda que com um viés materialista. Tem muitas culturas que acreditam que o espírito é uma coisa que a gente constrói. O espírito é um construto, né? Nosso intelecto, nossos valores vão moldando até a gente criar a coisa. Então, é mais ou menos, eu acho que poderia dizer que é o conflito entre o caos do universo e a zoeira humana. Uhum. E, bom, eu acho que das perguntas que eu tinha prontas, algumas eu fui construindo, eu já fiz. Alguém tem mais algum comentário aí para fazer? Alguma pergunta? Não? Você considera difícil fazer ficção científica brasileira? Você deu um panorama para a gente aqui, né? Ficção científica brasileira, eu acho que é a primeira vez, né, que a gente traz aqui para o clube, né? Então é algo raro e a gente mesmo não conhece muitas obras sobre isso, né? Não, Qual a sua visão sobre a FC brasileira e se é difícil fazer isso? Olha, eu acho que tudo depende da boa vontade do autor. Tem um número expressivo de autores de ficção científica brasileira. Eles foram classificados já em ondas. A primeira onda, dos anos 50 aos anos 70. Segunda onda, dos anos 80 aos anos 90. A terceira onda, agora, no século XXI. Né? E tem nomes expressivos, ou pelo menos que tiveram uma certa reputação. Né? Eu costumo dizer, por
pessoal, gente, eu não sou onda, eu sou partícula. Sem dualidade. Sem dualidade, eu não sou onda, tá? Não tem essa, eu sou partícula e ponto final. Mas a questão assim, é possível um autor brasileiro fazer ficção científica. Agora, fazer ficção científica brasileira é um pouco mais do que isso. E tem muita gente, por exemplo, que eu não vou criticar, tem muita gente, é uma questão de escolha, muita gente que prefere colocar cenários universais. Então, por exemplo, teve um sujeito que lançou um ano atrás, mais ou menos, por uma editora grande, um livro falando sobre uma história que se passa totalmente nos Estados Unidos com personagens norte-americanos. Eu acho um pouco decepcionante. Acho que já tem gente para fazer isso. Mas tudo bem, eu acho válido, porque era a inspiração daquele autor, era o métier daquele autor. O que eu quero é trazer, é quebrar com esse tabu de dizer que a gente não pode ter um nome brasileiro e uma tecnologia avançada, ou um brasileiro no futuro extremo, no passado extremo, um brasileiro lidando com um universo paralelo, com uma viagem no tempo, com exploração espacial, etc. Eu acho que assim, eu acho que muito isso, eu acho que às vezes parece até meio paranoico, mas parece que houve todo um trabalho para impedir que as pessoas pudessem sonhar no Brasil com algo mais do que aquele drama existencial em que o personagem sem nome chora a morte da Bezerra ao longo de 5.000 páginas. Uma vez eu pensei, puxa, cara, ficção científica não vai dar. Tenta escrever um drama existencial, aqueles densos, profundos. Eu tentei fazer isso uma vez, escrevi 3 páginas e não consegui passar de 3 páginas porque eu estava dando dor no fígado já, eu não estava aguentando, era terrível demais. Eu queria diversão, eu queria coisas agradáveis, coisas legais, inspiradoras e tal. Mas, felizmente, está tendo uma mudança disso. Tem autores, por exemplo, eu gosto muito do Gerson Lodge Ribeiro, que é um autor carioca, que ele fala muito, ele é considerado o maior autor de história alternativa no Brasil. Então, ele criou linhas de tempo alternativas em que o Brasil é bastante diferente do Brasil que a gente conhece, em que, inclusive, existem outros Brasis dentro das linhas dele de tempo. Tem também a Simone Saueressig, que é uma autora gaúcha daqui, do Rio Grande do Sul. E essa é multitarefa, ela faz ficção científica, faz fantasia, faz literatura mainstream também e tal. Inclusive, ela tem uma história passada lá no supercolisor de Hadrons, na Suíça, o CERN, né? Que tem uma personagem brasileira que ela leva para lá, embora o cenário seja um cenário europeu. Então, que é um livro bem divertido, assim, um livro muito legal. Agora, eu queria alguma coisa ligada ao Brasil também. Eu gosto de colocar personagens brasileiros e, mais do que isso, eu queria colocar personagens do meio ambiente, gente que anda pela rua da praia, gente que passeia na serra, gente que vai, sei lá, que já foi tomar banho em Tramandaí, né? Uma coisa bem prosaica, bem comumzinha, assim, né? Inclusive, meu personagem faz brincadeiras com o que é fazer turismo em Tramandaí, o que é fazer turismo em Florianópolis, que já é outro nível, né? Ou no Havaí, que já é outro nível ainda, e por aí vai, né? Eu queria pegar essa realidade também. Eu acho que ela não é menos válida do que uma realidade carioca, paulista, né? Cearense, amazonense. Tem um outro autor que eu gosto muito também, já esquecendo, que é o Flávio Medeiros Júnior, que ele tem muita coisa legal com o steampunk, né? Aquele gênero de retrofuturismo, como é que seria um passado alternativo em que a tecnologia a vapor era melhor, mais avançada. Inclusive, pegando o gancho aí do Júlio Verne, ele tem um livro que é composto de noveletas, que é muito interessante, que fala de uma batalha, uma guerra entre o Império Britânico e o Império Francês, em que os cientistas dessa linha de tempo seriam lá do lado britânico seria o H.G. Wells e do lado francês seria o Júlio Verne. Então tem autores brasileiros muito interessantes, né? Mas a minha predileção é pegar o prosaico, o comum, o do dia a dia, né? E tentar jogar num contexto extraordinário, incrível,
fantástico. Eu gosto de fazer essa ponte. Eu acho que é uma ponte que ela é necessária de ser feita, já que a gente, durante muito tempo, a gente ouviu muita crítica literária dizendo, não, isso não é arte, isso não vale a pena, não consuma. Eu acho que assim, olha, a Herman Melville, quando escreveu Moby Dick, né, ele não, apesar de ele ter notas extraordinárias e enciclopédicas e tal, que dão uma densidade para aquela obra, mais denso que Olhos de Cachalote, né, ele não queria ser um autor profundo. Ele queria ser um autor pulp mesmo, um autor sensacionalista. Ele queria falar de algo dramático. Inclusive, ele até se baseou num incidente real, né? Um naufrágio que aconteceu mesmo, causado por um cachalote até. Né? Então, muita gente que... O próprio Shakespeare, por exemplo, que é bem mainstream, né? Que não era literário, era teatral e acabou virando literário, né? Ele não queria ser um escritor profundo, ele queria pagar as contas, né? Basicamente. Né? Só que ele foi direto ao ponto. Então, às vezes, as pessoas tomam a estética como o principal, e às vezes a estética é só um meio de aproximar. Né? O próprio Douglas Adams, ele fala um monte de coisas sérias, sorrindo, né? Porque dizem Fazendo que tem... graça. Exatamente. Dizem que tem coisas que são tão sérias que se a gente for falar de modo sério, a gente começa a esvaziar a sala, né? Então a gente tem que falar, ó, gente, eu tenho boas e más notícias, né? Sorrindo e tal, brincando. Né? Porque senão a gente fica sozinho, né? Em teoria, pelo menos. Eu vou passar... Alguém tem mais alguma pergunta? Na verdade, eu tinha uma colocação para fazer. Por favor. Tem um autor que eu ouvi um podcast de ciências há uns anos atrás, um autor brasileiro. E eu tenho o livro, eu estou prometendo ler esse livro, que é o Carlos Orsi. Carlos Orsi. É o Guerra Justa, que parece que nessa história o Brasil tem uma posição de predominância tecnológica. Não sei bem. Ele é um autor que ele prima pela ficção científica hard também. Hard. O personagem dele... Tá na fila, não li ainda. Eu não li também. Inclusive, ele tem trabalho de divulgação científica também, de combate à pseudociência, etc. Não quero saber. Tem dois autores santamarienses que trabalham com steampunk também. Sim, conheço. Boa gente eles. Eu até tenho o livro também, comprei com eles ano passado e não li ainda. Tá na fila. O steampunk ele tem tido um apelo. Eu acho muito curioso o apelo do steampunk à juventude, porque eles pegam toda aquela questão da era vitoriana, aquele formalismo todo, etc. E isso acabou tendo um apelo com a juventude. O jovem é tudo, menos formal, né? Isso que eu acho fascinante. Isso, assim. Eu tenho uma noveleta, um conto mais longo, steampunk também, só que ele é, digamos, um tanto satírico, né? Eu peguei todo aquele formalismo da velha Albion lá, da Sua Majestade, e botei zoeira no meio também, né? Eu pego uma história de uma agente secreta de Sua Majestade, né? E tem lá, tá na Amazon, só procurar Gilson Luiz da Cunha, vão aparecer os livros lá. É uma noveleta sobre uma agente secreta de Sua Majestade durante um século XIX alternativo, né? E onde tudo é vapor. Só que daí eu brinco, então, como tem muitos personagens da literatura clássica que estão em domínio público, né? Eu pensei, então vamos brincar, né? Porque quem podia me processar já está morto. E não deixou a família, felizmente, né? Então eu pensei, vamos brincar com eles. Então. E tá lá. O nome, eu não vou falar o nome da agente secreta, que é o nome das histórias, porque pode ser um pouco chocante no primeiro momento. Quero deixar que vocês descubram. Tá? É um nome, assim, digamos, sugestivo. Tá? Mas ele pode ter um duplo sentido ou não, mas ele está totalmente inserido dentro de um contexto steampunk, porque steam é vapor, né? Então, mais ou menos. Bom, mais alguém tem alguma pergunta ou comentário? Se ninguém tiver, para dar uma finalizada, eu vou passar um vídeo
que também é de apresentação de onde Kombi Alguma Jamais Esteve, né? Esse vídeo foi solicitado, né? E ele é bem interessante, então vamos finalizar com ele, né? Item de nossa pauta trata do upgrade do veículo automotor placas MCC 1701 de propriedade do senhor Alfredo Dantas Fagundes do planeta Terra. Entre os melhoramentos previstos estão a instalação de 2 tubos de lançamento de torpedos de plasma, um sistema de navegação interestelar, um sistema de transição de fase, um gerador de bóson de Higgs, um sistema integrado de replicação de matéria e teletransporte, um drive de navegação eletrônica e, é claro, o conserto daquela maldita mangueira de combustível que vive pegando fogo. Todos a favor desse projeto, digam sim. Yana Shopla Hoidio. Eu também não achei uma boa. E você, noviça, o que acha? Eu tô fora. Venho trabalhando nesse projeto há mais de 30 mil anos. Vai ser do meu jeito e ponto final. Eu também achei essa ideia arriscada e contraproducente. Vai te catar, Hal. Quem te chamou aqui? Bom, seria esse o vídeo de finalização. E para realmente fechar aqui, gostaria de agradecer ao Gilson, a presença do Gilson. A honra é minha. No clube. E me divulgue suas redes sociais, seus livros. Bom, eu estou no Facebook, o Gilson Cunha. Tem o meu site também, Gilson Luiz da Cunha, escritor. Também estou no Instagram. E... Só um pouquinho, estou com a garganta meio... O livro físico de Onde Kombi Alguma Jamais Esteve, ele está à venda no site Estante Virtual. Dá para conseguir o livro físico através da Estante Virtual. E quem prefere e-book, ele também está na Amazon, na loja Kindle da Amazon como e-book. Indo na loja Kindle da Amazon e procurando Gilson Luiz da Cunha, dá para encontrar toda a produção que eu tenho no momento em e-book. Tá? A Era dos Milagres, que é aquele outro romance, eu pretendo fazer uma edição física dele no ano que vem. Mas no momento ele só está como e-book também lá na Amazon. Basta procurar então, lá no site, né? Gilson Luiz da Cunha, na loja Kindle da Amazon. Por aí. Também eu encontrei, quando eu estava procurando seu livro, encontrei seu e-mail, né? Procurando sobre Onde Kombi Alguma Jamais Esteve. E eu te mandei um e-mail para pedir o livro, né? Aconteceu. Eu mandei e-mail 3 vezes para comprar o livro. A primeira eu não tinha dinheiro, a segunda também não, e a terceira eu consegui comprar. Foi um longo, não sei se tu lembra, mas alguma pessoa te mandou e-mail. Alguma pessoa te mandou e-mail 2 vezes num ano, não comprou e no outro ano veio mandar de novo. Foi o que aconteceu. Olha, e aí vem com uma dedicatória, com um abraço intergaláctico também. Não, eu fiquei muito contente porque, na verdade, assim, diretamente para mim, por e-mail, foram poucas pessoas, bem poucas. A maioria foi através de redes sociais mesmo, do site e tal. Sim. Eu gostei muito da tua insistência de estar ali, não, mas agora eu compro. Não, foi. Mas para finalizar, agora, alguém quer falar mais alguma coisa? Eu vou pedir para tirar uma foto, então.
né? A gente já está gravando também, mas a gente pode tirar uma fotinho, né? Se quem puder abrir a câmera aí para a gente registrar nesse momento aqui. Aí, pessoal. Então, vamos lá, então. Olhando para a câmera. Eu nunca consigo fazer isso. É uma mutação, eu não consigo fazer. Ficam presos. Pois é. Assim, ó, de lado. Pronto, de lado. 1, 2, 3 e... Beleza. Então, Gilson, muito obrigado pela presença. Eu que agradeço. Eu não sei se falo por todos aqui, eu acho, não sei, eu acho que sim. Se tiver, sua presença poderia ser requisitada em outros encontros, seria muito interessante tê-lo de novo aqui para falar tanto dos seus livros quanto de outros, né? Seria muito bom. E foi um ótimo encontro, agradeço muitíssimo por ter aceitado esse pedido. Muitíssimo obrigado. Gostei muito. Estou honrado. Não é sempre que a gente é convidado para falar de ficção científica, dos próprios livros e tal, né? Fazer uma divulgação assim. Hoje em dia é bastante difícil a gente conseguir divulgar. E, nossa, eu agradeço muito a oportunidade. Muito obrigado a todos. Eu gostei muito mesmo. Muito Obrigado. satisfeito com a discussão de hoje. Aprendi bastante coisa também. Eu gostei muito. E também as referências, né? Parar de gravar, professor. E já vou lá na Amazon. Último lá, recado. Bastante pelo livro. Meu último recadinho. Protejam o cânone. Não cânone. Star Trek Discovery, Star Trek Picard e Lower Decks não são Star Trek. Obrigado. Mas aqueles Klingon com olhos de gato lá... Aquilo é orc. Aqueles Klingon não conseguem nem falar direito, rapaz. Sonar no espaço. Isso aqui fica para cena pós-créditos. Sim. A gente vai fazer. Falou, gente. Muito obrigado. Pessoal. Grande abraço para todo mundo. Tchau. Grande abraço aí.